Muito bom dia, estamos aqui para mais uma edição do Brasil GovCast, o podcast oficial do Brasil Gov Summit. Estamos diretamente aqui dentro do evento que acontece em Floripa, de 10 a 12 de março de 2026, e nós somos o ponto de encontro entre gestão, tecnologia e inovação pública. Eu sou Heloísa Soares, sou a presidente do Instituto Brasil Up, host desse podcast, e estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Delza da Softplan. Ela vai se apresentar para a gente agora. Pode Muito falar, Delza. obrigada, Luísa. Um prazer estar aqui com você e aqui nesse evento que tem tantas discussões importantes para o setor público. Para a Softplan é uma honra fazer parte dessa programação e poder compartilhar com vocês a nossa experiência. Muito bom. Fala dentro, né, pra gente qual que é a tua área dentro da Softplan e um pouquinho também sobre a Softplan para quem não conhece a empresa. Perfeito. Bom, como você disse, eu me chamo Delza. Eu sou Relações Institucionais da Softplan, então eu estou sempre interagindo com outras organizações, inclusive governos. A Softplan é uma empresa de tecnologia para governos. Nós temos hoje 35 anos e são 35 anos entendendo o governo, entendendo como que a tecnologia pode auxiliar esses governos a chegarem mais rápido e de forma mais segura aos seus objetivos e que, no final das contas, é sempre atender melhor o cidadão. Então, essa é a nossa missão, nossa razão de existir. E hoje a gente tem tecnologias em três grandes frentes: infraestrutura e obras, processos administrativos e digitais e na área da justiça também. Então, nosso portfólio é bem amplo, mas sempre tentando responder às perguntas que o setor público traz para a gente, como encarar esses desafios nesse mundo tão complexo que a gente vive hoje, com o auxílio da tecnologia. Uhum. Muito bom. E comentasse agora que a Softplan fez 35 anos, né? Está fazendo 35 anos e também sei que esse assunto foi para o nosso palco. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. O que nós podemos destacar? Tem muito aprendizado também em toda essa experiência, Sim, né? perfeito. São 35 anos, não são 35 dias, então você deve imaginar o quanto de coisa que a gente já passou, que a gente já aprendeu. Eu falo a gente porque eu faço parte hoje, mas eu não tenho 35 anos, então pensa que antes de eu nascer, a Softplan já estava fazendo tecnologia. A Softplan foi pioneira, de fato, no Brasil, na questão da digitalização. A gente começa com a justiça, né, com os tribunais de justiça. Então, o maior tribunal do mundo em número de processos, que é o TJ de São Paulo, foi junto com a gente nesse processo de digitalização de processos. Nossa, não consigo nem te dizer assim a quantidade de páginas que foram digitalizadas e o quanto isso trouxe de resultado para o tribunal, né? Tanto em celeridade, segurança, quanto em sustentabilidade, que você também vai imaginar o tanto de papel que a gente Sim. consegue economizar com esse tipo de iniciativa. Para você ter uma ideia, Heloísa, a gente tem no Brasil uma lei de processo eletrônico que ela vem em 2006, vai fazer 20 anos no final desse ano, e a Softplan, antes disso, já tinha uma solução para o Poder Judiciário, para a digitalização dos seus processos e para conseguir trazer esse resultado que, na época, era muito de uma promessa, né? Eu até falei sobre isso no palco, na nossa palestra, sobre o quanto, nesse momento que a Softplan começa no mercado, o governo eletrônico ainda é uma coisa para o futuro, na cabeça de muitas pessoas dentro do setor público. Você que trabalha com isso sabe o quanto que o setor público ele é conservador e é muito natural por conta de toda a regulamentação que existe, né, dentro desse setor. Então, não existe muito espaço ali para inovação em muitos lugares, porque a gente precisa antes ver como que isso vai acontecer, se a gente vai ter uma regulamentação que vai autorizar o setor público a fazer o que ele pode fazer. E hoje, claro, existe muito mais margem para a gente trabalhar tecnologia e inovação, mas há 35 anos atrás não era bem assim, e a gente já estava fazendo benchmarks internacionais, a gente já estava conversando com pessoas com uma mente mais aberta dentro do setor público, e isso viabilizou desenvolver essas soluções. Não existia a palavra startup ainda, não Uhum. existia governo digital, mas na cabeça dos nossos fundadores isso já era muito real, né? Isso já era algo palpável, visível e que precisava ser construído. Então, isso moldou muito, né, a nossa trajetória, esse pioneirismo, e é o que nos move ainda hoje. A gente vive num mundo hoje de inteligência artificial, não é? Então, eu até brinquei no palco, né, que são a gente tem a mesma pergunta de 35 anos atrás, né, como que a tecnologia ajuda esses governos a atender melhor as pessoas, mas essa resposta, ela está o tempo todo mudando, porque o mundo está mudando o tempo Sim. inteiro. E hoje a gente também já está trabalhando com essas novas soluções de IA e tudo, porque a gente está sempre em busca de responder essas perguntas da melhor forma. Sim. E dentro dessa trajetória, né, quais aprendizados a Softplan, enquanto alguém pioneiro no setor, né, que também se destaca, tem uma posição muito relevante, que tem diversas soluções que talvez o cidadão também tenha contato e não saiba que é uma solução Softplan. Quais são esses aprendizados, essas barreiras que foram superadas que servem de ensinamento até hoje, né? Perfeito.
Eu acho que uma das mais críticas hoje, principalmente com o perfil de cidadão que a gente tem hoje, que é um cidadão altamente conectado, né? Nós amamos tecnologia, a gente tem já dados, né, que mostram que o brasileiro ele fica quase 10 horas por dia no smartphone ali interagindo e tudo mais. E a gente, nessa interação, a gente vem percebendo que o cidadão quer ter essa experiência também com o governo. Só que para a gente viabilizar isso, são um mundo de coisas, né? Uhum. São várias iniciativas. E uma das mais importantes é a gente eliminar o papel desses processos administrativos, porque o papel, eu costumo brincar, tentar ilustrar isso como uma coisa que aprisiona a informação. Ele é um suporte de informação, um suporte físico. E hoje em dia, para você manusear essa informação, para você acessar, para você passar para frente, você precisa manusear aquela coisa física e que, além da dificuldade, é extremamente vulnerável à destruição, enfim, à adulteração e etc. Então, estar com esse suporte físico de informação dificulta muito que esse cidadão tenha essa interação digital que ele já está tendo em outros âmbitos com o governo. Então, é uma coisa simples, mas que já muda completamente a forma do governo trabalhar e a forma do governo atender. Quando a Uhum. gente tira essa informação desse suporte, coloca ele no suporte digital, que vai trazer muito mais segurança, rastreabilidade, além de eliminar tanto esses riscos de adulteração, de perda e etc. E vai eliminar também um custo muito grande, que hoje qualquer prefeitura gasta milhares de reais em papel ofício, material de escritório e etc, para armazenar essa informação que hoje não é mais necessário. Sim. Então, a gente tem visto isso em todos os âmbitos, né, em todas as áreas que a gente atua. E essa simples, que não é tão simples, mas pensando assim num shift, né, você tirar o papel e colocar isso no digital, essa mudança, ela já traz um impacto muito grande. Então a gente tem algumas soluções, uma delas é a Undoc, que é voltada para processos administrativos, e hoje a gente tem mais de 900 prefeituras no Brasil inteiro que trazem resultados, além de celeridade, né, então a gente conversa muito com os nossos clientes, eles falam: "Nossa, a gente tinha um processo específico, por exemplo, abertura de empresa ou emissão de alvará, que antes demorava 120 dias, 70 dias, e Agora é horas, hoje é né? instantâneo, né, Aham. quando sai na hora, ou quando é uma coisa de muita complexidade que precisa de uma análise, sai em 3 dias, que antes o cidadão precisava de muitos dias, muitos meses, muitas vezes para ter esse resultado, e hoje ele consegue, assim, de uma forma muito rápida, além dessa economia, né, milhões de milhões mesmo de reais Uhum. economizados que eles conseguem aplicar em outros tipos de projeto. Então isso para a gente é muito satisfatório de ver acontecer. Sim, eu passei por essa experiência de precisar do atendimento da prefeitura e foi muito rápido, me espantou até, porque eu não, né, Uhum. fazia muito tempo que eu não ia num fazer atendimento de CNPJ e fui para resolver alguns assuntos do instituto e foi muito rápido. Falei: "Gente, como que bom isso, É muito né?" satisfatório, né, porque a gente Surpreende. É, tá a gente tá acostumado a pedir um Uber, ali em 5 minutos você pega e vai pedir um iFood, Entendi. etcétera. E a maioria das pessoas não imagina que pode ter uma experiência Com o parecida setor com o público, setor isso. público, mas hoje isso já é possível. E outra, tu estava falando também sobre economia de papel e tudo mais, eu trabalhei um tempo no governo do estado também, né, hoje estou no instituto, na iniciativa privada, mas trabalhei muito tempo dentro da SEA, e num setor que era de gestão do patrimônio. Então todo o processo de patrimônio do estado passava por esse setor. E eu passei por esse processo de digitalização, eu sujei muito a minha mão com Uhum. poeira lá, eram Sim. meses e meses de papel justamente nessa transição para o sistema, né, para a gente poder colocar no sistema. E eu não sei se tu tens esse número, mas né, para quem está nos assistindo ter uma ideia desse impacto, dessa economia, quantos quilos de papel ou quantos milhões de reais economizados, não sei se tens essa noção, só para a gente ter uma ideia de um impacto e às vezes numa pequena iniciativa, não necessariamente num governo, né, mas numa Aham. prefeitura, qual é o impacto dessa economia. Olha, eu não vou te falar um número exato, porque eu não vou saber de cabeça, mas eu consigo ter uma média, assim, por conta dos vários cases que a gente Sim. entra em contato, assim. A gente fala de muitos milhões, de 50 milhões, às vezes economizado, né, em poucos meses. E aí a gente já fez até esse exercício de calcular quanto que isso se refletiria em árvores ou Uhum. em água e, são às vezes 250 mil veículos, se a gente comparasse, né, a menos Sim. emitindo gás carbônico para a atmosfera. Então, acaba que é um impacto que muitas vezes quando a gente está numa estratégia que ela é um pouco complexa ou um pouco demorada, como a transformação digital, a gente acha que os impactos também vão ser a longo prazo, mas na maioria das vezes os impactos são a curto e médio prazo, assim. No caso da economia
de De recursos, dinheiro e aham. de papel, de tudo, geralmente em 3 meses você já consegue visualizar um montante Do muito grande. resultado. É. Esse exercício é simples, assim, qualquer pessoa que trabalha em prefeitura dá uma procuradinha no portal da transparência ou contrato de folha de ofício, né, dá uma Sim. vê quanto que está gastando no ano e imagina esse valor não sendo mais gasto, ele vai sumir. Uhum. Então, a gente consegue ver a curtíssimo prazo, Já esse o impacto, resultado, já o sim. impacto, né. E é algo bem importante, como tu falou, né, para a celeridade, impacta também a experiência do cidadão. Então, né, com essa experiência da Soft Plan, era uma pergunta que eu ia fazer antes, mas a gente já resolveu, o cidadão ele consegue ver esse impacto real no dia a dia dele, né. Como eu falei: "Ah, eu fui lá na prefeitura e fui atendida de imediato", não é nem atendida, é resolvido de imediato, Uhum. né, muito rápido mesmo, isso foi algo Sim. que surpreendeu. E o que enquanto Soft Plan, a gente está aqui no Brasil Gov Summit, vocês vieram buscar no evento, vem buscar no evento que aproxima setor público e privado e também compartilhar no evento. Sim. Esses eventos são muito importantes para a gente, porque é um momento de interação muito valioso. A gente tem muita experiência para compartilhar, mas a gente também tem muito o que aprender. E como eu citei, né, a gente está no mundo em mudanças, em evolução. Na minha palestra eu também citei um pouco da evolução do que a gente vem vivendo no mundo, considerando que a Softplan surge em 1990, que é um período super crítico da história do Brasil. A gente tem 2 anos da Constituição, os municípios ganhando autonomia administrativa naquele momento ali ainda, e eram outros desafios, e hoje, em 2026, a gente vê um mundo praticamente em convulsão, com inteligência artificial e tudo mais. Então a gente tem que estar aqui também para ouvir os palestrantes, para acompanhar a programação, a gente está dentro dos debates também, então é muito importante para a gente, Uhum. tanto de estar aqui para mostrar para quem está aqui o que que a gente já fez e o que que a gente está fazendo, o que a gente ainda vai fazer, que é muita coisa, e o quanto a gente também consegue ajudar esses governos que estão aqui hoje acompanhando, mas também a gente aprender e estar atualizado com a programação que vocês trazem aqui sobre os principais temas hoje que são discutidos no governo, né. A gente tem esses 2 lados, né, a gente quer estar no debate, mas a gente também quer aprender com o que vocês estão trazendo para a programação. Ótimo. A nossa programação foi pensada com muito carinho, né, a missão que eu dei para a curadoria foi de fazer com que as pessoas saíssem do evento, ai, não consegui assistir tudo, sabe quando tu tem que Uhum. decidir no mesmo horário entre uma e outra? Sim, Então, foi pensado realmente com muito carinho para favorecer essa troca, né, e a troca de experiência entre as diferentes entes, né, entre as diferentes empresas, porque a gente entende que às vezes eu tenho uma dúvida ou uma dificuldade ou uma dor que algum colega ou alguma empresa já resolve, né, já exato. resolveu, já superou essa barreira. Então essa troca também a gente entende com muito Sim, valor. é um espaço muito valioso para parcerias também, Sim. né, então é muito importante a gente ver que muitas empresas de outros segmentos que a gente pode muitas vezes conhecer que a gente não conhecia, além de todo o público de servidores públicos que são muito importantes para a gente, tanto nos apresentarmos quanto entender os desafios. Então é um espaço muito rico, eu acho que não tem como não estar nesses lugares quando a gente tem oportunidade. Ótimo. E estavas falando, né, sobre IA, né, essa mudança da tecnologia. No evento também tem um grande debate sobre IA, sobre dados. E dentro da experiência da Softplan, da tua experiência, qual tecnologia que ainda está sob radar, que vai de fato impactar a gestão pública ou como, né? A IA é algo, acho que inevitável, mas de que forma que ela impacta a gestão pública? Sim. É, eu adoro esse tema, porque, assim, ele é um mundo, né, de coisas para a gente explorar. A gente começa usando IA de uma forma bem ainda simples, muitas vezes para gerar um texto, né, para ajudar ali numa redação, numa coisa assim. E quando a gente vai acompanhando as tendências para governo, a gente se impressiona muito com o que a IA é capaz de fazer. A gente tem IAs hoje auxiliando muito no atendimento à população, né, principalmente. E a Softplan também atua nesse sentido, nossas ferramentas também oferecem esse tipo de suporte para os entes públicos, para atendimento ao cidadão. A gente tem um case super especial, que é a Prefeitura de Limeira, em São Paulo, que foi reconhecida em Barcelona, no Smart Cities, com a sua inteligência artificial para atendimento, que é a Lia. Mas a gente vê, enquanto tendência, a gente está acompanhando, né, a IA agêntica, ela que vai se antecipar. A gente não vai precisar solicitar
para ela, ela já vai entender as necessidades e ela vai proativamente oferecer uma resposta. Esse é o futuro, né, do governo. Eu não gosto muito de falar em futuro quando a gente fala de governo digital e eu recuso muitas vezes quando vem alguma proposta de tema, fala sobre o futuro. A gente não é mais o futuro, Porque tá? A o gente já futuro às tá... vezes é um ano, né? O futuro é É amanhã, ou amanhã. muitas vezes a gente tem a ideia de que o governo digital, a gente quer falar que é o futuro, mas já é bem muito presente. Mas eu acho que isso ainda é um pouco de futuro. Assim, no Brasil eu não vi ainda nada nesse sentido, acho que muito embrionário, mas eu vislumbro que vai ser algo muito próximo. E aí, diante de toda essa digitalização, como que a gente equilibra a questão da humanização, né? Implementar tecnologia, digitalizar serviços, isso é mais do que necessário, uma IA de suporte para dar mais agilidade, como a gente estava falando, mas como que a gente pode, ou que o governo, né, ou a empresa deve cuidar para manter a humanização e às vezes até mesmo incluir quem talvez ainda tenha barreiras de acesso, né? Existe Perfeito. uma fatia da população que não tem todo o acesso. Uhum. Como- Eu acho que esse é um tema super relevante, porque a gente não pode pensar numa ferramenta como a IA sem ela estar lado a lado com o ser humano ali, né? Então, eu gosto muito quando as pessoas se referem a IA como uma co-inteligência. Ela não vai ser a única inteligência envolvida ali naquele processo, ela tem que ser uma co-inteligência, ela vai ser algo que vai te apoiar. Infelizmente, a gente tem muitos casos aí de uso da IA sem depois uma supervisão, sem depois uma revisão. Eu acho que isso é muito crítico, a gente não pode abrir mão disso, especialmente porque a gente não está usando IA para lidar com IA, a gente está usando IA para lidar com pessoas, e pessoas têm necessidades específicas e têm características específicas, então acho que é muito importante a gente falar mais sobre essa parceria, essa co-inteligência, do que a gente usar uma IA que vai resolver tudo. E eu acho que ela vem para... Eu acredito muito que a IA, paradoxalmente, ela vai nos ajudar a ser mais humanos, porque ela vai talvez lidar com as coisas mais burocráticas, aquela coisa ali que a gente não precisa dedicar tanto tempo, ela vai resolver aquilo ali rapidinho e a gente vai poder se dedicar ao que é mais humano, que é esse contato físico, a gente tá frente a frente, conversar. Eu gosto dessa visão Então, também. eu acredito muito nisso. E na gestão atual, né, da Softplan, qual é tem algo que se destaca como legado, né? O que que vocês querem deixar aí para os próximos anos? Essa é uma coisa que eu também comentei na palestra, quem assistiu vai se lembrar, é algo que a gente se orgulha muito. Tem 2 coisas que a gente se orgulha muito. Uma da nossa experiência, né, a gente comentou, são 35 anos lado a lado do governo. Comentei sobre o ano de 90, que é quando a gente surge, e é quando o governo que a gente vê hoje surgiu também com a Constituição em 88, 2 anos antes. Então, toda essa modalidade de entes mais de poder mais descentralizado começa também nessa época que a gente estava lá junto, crescendo junto, errando junto, aprendendo junto. Então, a gente tem uma experiência que eu acredito que é muito única hoje no mercado brasileiro, assim, isso a gente se orgulha muito. E, consequentemente, a gente se dedicando por todo esse tempo a fazer um bom trabalho, e um trabalho que de fato traga algum impacto, não é um fazer por fazer, é uma tecnologia que a gente faz antes de perguntar qual que é o problema, né? Então, é um trabalho muito dedicado, a gente acabou também criando um relacionamento de muita confiança com esses entes que a gente trabalha. Então, muitos entes que vêm até nós, eles vêm muito por conta do nosso nome. Eles querem Uhum. estar com a Softplan porque a gente tem essa relação de confiança, que o governo ele precisa para estar com um parceiro privado, né? A gente sabe de todas as questões de responsabilização, controle, então ele precisa sentir essa confiança. E hoje, orgulhosamente, a gente sente que isso é algo que é procurado e que faz muita diferença. Então, Uhum. a gente se esforçou muito para construir e a gente está muito empenhado a manter isso por toda a vida da empresa. É algo que dá trabalho, mas que gera Sim, gera frutos frutos perenes, né? duradouros, Muito exatamente. importante. E caminhando então para a gente fechar, vou te fazer uma última pergunta no sentido da colaboração, né? O evento promove essa colaboração, esse debate, essa troca entre setor público e privado. E dentro, né, dessa transformação que a gente, né, vocês passaram aí pelos 35 anos de soft play, vem, essa transformação ela é contínua, né? Então a gente vai evoluindo e as coisas continuam acontecendo. Qual é o papel do setor privado, né, em acelerar essa transformação em algo que talvez os governos não consigam fazer sozinhos? Sim, essa pergunta é muito boa, principalmente porque acho que não em todos os países, mas aqui no Brasil tem sido muito comum o governo também desenvolver tecnologias para atender a si próprios, e aí isso é muito importante muitas vezes. Mas eu acredito que a gente tem uma certa celeridade em desenvolver
tecnologia, que eu acredito que o governo pode se beneficiar muitíssimo disso. A gente tem mais margem para errar. Então a gente consegue ser mais célere, talvez, em chegar numa solução que muitas vezes o governo vai demorar um pouco mais e a gente consegue oferecer de pronto isso para que ele alcance esse resultado mais rápido. Eu acredito muito no Estado empreendedor, acredito muito em inovação e tecnologia desenvolvida dentro dos governos, mas eu acho que esse ponto o parceiro privado consegue auxiliar muito, assim, a gente tem mais margem para testar, para errar, para desenvolver, a gente tem muito recurso para dedicar para isso especificamente e para oferecer algo que já está muitas vezes mais alinhado com a necessidade que está surgindo ali naquele momento. Então, eu acredito que todo governo ele tem que fazer uma análise. Então, o que é que a gente pode muitas vezes desenvolver internamente? A gente tem essa capacidade, é importante. Mas será que aqui a gente não consegue ter um parceiro privado de confiança que consiga oferecer um resultado para a gente mais rápido, seguro e que a gente vai poder mostrar para o cidadão esse resultado que também está demandando as coisas de forma muito mais rápida? Como é que a gente consegue fazer isso? Será que tem um parceiro para nos ajudar? Então, eu acho que esse senso crítico tem que acontecer para que a gente consiga também trabalhar em conjunto. Sim. E o papel do governo também, de certa forma, é mais no sentido da promoção da política, né? Não Perfeito. necessariamente da estrutura de Sim, tecnologia, né? perfeito, perfeito. Criar o ambiente, né? É, Especialmente o ambiente regulatório que fomente muitas vezes o setor de tecnologia, que também é uma responsabilidade do governo, né? Então, não só a questão de transformar a si mesmo em algo uhum, digital, mas como fomentar esse setor que é tão importante para o país economicamente. sim, Então, fomentar muitas vezes que os parceiros privados venham oferecer essas soluções, porque isso vai fomentar a indústria e sim. além de ajudar o próprio governo. Acho que dentro de fomento tem algo legal que eu posso puxar do Softplan também, não como fomento, mas como ecossistema e no movimento do ecossistema de tecnologia. Dentro de Santa Catarina, de Florianópolis, a Softplan tem uma posição super relevante, né, na construção desse ecossistema. Como que vocês se posicionam, né? Contar melhor para a gente um pouquinho sobre isso. Isso faz parte da estratégia. O que que vocês estão visualizando para frente dentro do ecossistema TechGov? Uhum. A Softplan, ela de fato é meio suspeito eu falar isso, Sim. mas a gente acredita muito, até pela análise de mercado no Brasil e na América Latina, acredito que é uma grande protagonista hoje do Uhum. setor, por conta da história, do portfólio, do impacto. Então, nós temos mais de 1.000 clientes e entidades públicas num mercado como o setor público, é algo muito particular e uma relação sólida, como eu citei, para você. E a gente hoje tem uma expansão internacional muito interessante também, a gente já está na Colômbia, no Peru e avançando para outros países. Então, a gente quer cada vez mais que as pessoas conheçam a Softplan como essa empresa que conhece muito sobre tecnologia para o governo e que pode também ensinar, passar esse conhecimento para frente. Então, a gente se preocupa muito com as nossas soluções e com o impacto que elas geram, mas esse impacto ele vai além, né, então a gente Uhum. está sempre muito aberto a conhecer novos parceiros, a estar em eventos como esse para compartilhar nossa experiência, falar da Softplan, mas também falar do que a gente sabe de governo digital, a gente se aprofunda muito nesses temas, porque é o nosso trabalho, e a gente pode compartilhar muito, a gente está em atualização constante, em aprendizado constante. Então, a gente também se enxerga como um ecossistema de desenvolvimento tanto dos governos, de desenvolvimento dos nossos colaboradores que estão com a gente nessa missão, e também desenvolvimento da sociedade como um todo, com tudo que a gente acumulou, né? Não só com o Uhum. impacto que a gente gera, considerando o impacto ambiental que eu citei, que a gente também divulga nossos relatórios ESG, quanto que a gente auxiliou no país, muitas vezes, né, no quesito ambiental, mas também nessa promoção do conhecimento, né, de ser esse parceiro de confiança, tanto em relação ao negócio, quanto em relação ao conhecimento compartilhado. Uhum. E isso para qualquer tipo de, vamos dizer, qualquer tamanho de parceiro, né? Como é que Sim, funciona essa. sim, com certeza. A gente recebe na nossa sede, muitas vezes, muitos parceiros, independente do tamanho, para que eles possam conhecer a nossa atuação, conhecer como a gente trabalha, se aprofundar mais. Então, a gente sempre reforça essa mensagem, a gente está sempre muito aberto para Uhum. receber, para visitar muitas vezes e para compartilhar a nossa experiência, nosso conhecimento com os outros e aprender também. Ótimo, ó, a porta está aberta, agora tem que aproveitar esse, Exato. esse espaço.
Então, Delza, caminhando, né, pra gente fechar, a gente sempre faz um bate-bola rápido, descontraído, aqui né, algo mais descontraído pra gente fechar o podcast. E aí, a primeira pergunta é em uma palavra. O futuro do governo digital? Cidadão. Cidadão. Uma dica de ouro, um conselho para um jovem gestor público que está começando agora a lidar com a inovação. Ouça o servidor. Não é uma palavra só, Sim. mas eu acho que às vezes falta um pouco a gente ouvir quem está na ponta do trabalho. Muito bom. E depois uma referência, né? Um país ou uma cidade que seja uma inspiração em termos de governança digital. Essa é a pergunta mais difícil. Dentre todos esses cases, um que tu pode destacar pra gente, assim, e por quê? Olha, eu até comentei, né, que são mais de 1.000 clientes. Eu vou arranjar talvez algumas brigas hoje, Não, que eu vou o pessoal não vai citar ficar com ciúme. mas eu vou citar um que eu já citei e que eu acho que é muito bacana de pesquisarem sobre, essa é a ideia. que é Limeira, em São Paulo, com a Lia, né? A Lia é a IA que eles usam em parceria com a gente e que já tem recebido prêmios e, enfim, eu acho que é um super case. Geralmente, os nossos clientes também estão super abertos a visitas de outros gestores, acontece muito. Então, eu acho que é bem legal de investigar e ver como é que eles estão fazendo lá. Muito bom, muito bom. Então fica aí o convite, né, para pesquisa, para relacionamento, enfim, com a própria Softplan ou com os clientes, que pode inspirar outros governos. Essa é a ideia dessa pergunta. Então era isso. Delza, obrigada pela tua presença. Nós encerramos mais esse episódio do Brasil GovCast com a Delza da Softplan. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima, Luísa. Obrigada. Obrigada.